Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Patrícia e vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? Eu sou formada pela Universidade do Centro-Oeste aqui do Paraná, formada em português e suas literaturas. Por isso que eu escolhi esse tema para falar com vocês. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as escolas literárias. Esse é um assunto muito interessante e útil para quem vai fazer o Enem. E é um conteúdo que sempre cai. Por isso, eu aconselho vocês a se aprofundarem bastante nesse tema. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é a escola literária. Escola literária nada mais é que as divisões temporais utilizadas pelos autores para fazer suas obras em um determinado momento, ou seja, num recorte temporal, tá? É também marcada, além de ser divisão temporal, através das características próximas umas com as outras. Então, os autores escreviam de uma maneira muito próxima, com estilo muito parecido um com os outros. Ao todo, gente, existe 14 escolas literárias, mas hoje eu vou falar apenas de uma, tá? Eu escolhi o realismo para falar para vocês. O realismo foi um movimento literário que teve início em meados do século XIX, lá por 1881, e foi até 1893, quando começou o simbolismo, outra escola literária. Ele foi um movimento literário que falaremos mais tarde, o simbolismo, tá? Não vamos agora nos aprofundar no simbolismo, falaremos do simbolismo em outro momento, não agora. Agora o nosso foco é o realismo. Bom, o realismo é tão legal porque ele rompe com a visão romântica e idealizada da literatura. Ou seja, nessa época era praticada por autores uma literatura idealizada, né? Uma visão idealizada da vida, da mulher, do emprego, de tudo. O que é uma visão idealizada? Nada mais é que achar que tudo é perfeito. Então a mulher, ela não era passível de pecados, ela era perfeita aos olhos dos autores, elas eram anjos de candura, de ternura, eram cheios de qualidades, cheios de adjetivos bons, tá? Por exemplo, a mulher, para os autores românticos, não eram pessoas normais, elas não erravam, elas eram pessoas comparadas como anjos. Já no realismo, as mulheres tinham uma forma de serem vistas de maneira diferente, como pessoas normais, que também erravam, tinham vontades e até traíam seus maridos. Vocês já imaginaram isso, né? Se hoje em dia uma mulher trair o marido é uma coisa que dá o que falar, principalmente em cidade pequena, eu moro numa cidade pequena, então, né? Imagina naquela época no século XIX, era uma coisa inimaginável, né? Então, a traição era tema recorrente nas obras. Eles falavam muito. Se nós vermos, se nós pegarmos obras como Machado de Assis, do Gustave Flaubert, Madame Bovary, o Eça de Queiroz, Primo Basílio, todas elas falam sobre a traição, tá? Existem dois momentos de Machado de Assis. Por que eu vou falar do Machado de Assis agora? Porque o Machado de Assis ele é tão importante porque foi ele que deu início ao nosso movimento realista aqui no Brasil. Ele que, através da sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugurou esse movimento literário aqui. Lá na França já tinha acontecido com Gustave Flaubert, né? Ele já tinha escrito Madame Bovary e Madame Bovary tinha dado um baita bafafá, tá? Ele foi até processado por isso, porque os moralistas acharam muito forte a obra. Lá em Portugal, Eça de Queiroz criou o Primo Basílio. Primo Basílio, ele é muito próximo também de Madame Bovary. Tem até teorias que falam que Eça de Queiroz plagiou Flaubert, né? Mas nada comprovado. A única coincidência das obras é que as duas mocinhas, né, das obras, elas traem os maridos. E o que faz com que elas traiam os maridos porque elas são leitoras ávidas de literatura. Então elas sonham com uma vida muito melhor, muito legal, muito diferente da que elas viviam, tá? Então, Primo Basílio e Eça de Queiroz, junto com Madame Bovary de Flaubert, elas são um pouquinho parecidas, mas cada uma
tem sua particularidade. Mas deixando o realismo lá na França e deixando o realismo lá em Portugal, nós vamos vir para o Brasil e falar do nosso maior autor brasileiro, que é Machado de Assis, né? Machado de Assis, ele é maravilhoso, é o autor que eu particularmente mais gosto. Só que ele tem dois momentos na literatura. Ele tem um momento que é romântico, do movimento romântico, e ele tem um movimento realista, tá? Que ele inaugura o realismo aqui no Brasil através de uma obra muito interessante chamada Memórias Póstumas Brás Cubas. Por que eu falo dessa obra? Porque essa obra ela é tão diferente que o personagem, né, quem narra a obra, é um defunto. Vocês acreditam nisso? Vocês já pensaram em defunto falar? Pois mas para Machado de Assis isso foi possível. E ele criou, sim, uma obra fazendo com que o defunto falasse. E aí, o que o defunto falava? Ele contava as mazelas humanas, né? Ele contava todos os problemas que ele tinha tido enquanto vida. E ele acha que a vida dele foi um desperdício. Então, ele conta tudo isso no livro para nós, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam hoje, gente? Eu quero que vocês vejam o realismo como uma escola que vale a pena se aprofundar. Que vocês leiam realmente os livros, né? Vocês se aprofundem principalmente no Machado de Assis, porque Memórias Póstumas Brás Cubas cai muito, e vejam esse rompimento que tem com a escola literária anterior. Porque vocês sabem que na literatura, como nós tivemos 14 escolas literárias, cada escola literária, ela inovava, ela rompia os parâmetros da anterior, né? Então, como a gente estava vendo do romantismo, o realismo, ele se contrapôs às características do romantismo, né? Então, essa parte aí, vale a pena vocês verem, tá? Mas eu acho assim, gente, se vocês não lerem Machado de Assis, vocês não vão entender o que eu tô falando. Então, quem já leu, né, Dom Casmurro, vai notar uma diferença. Por quê? Porque Dom Casmurro, ele tem um cunho mais romântico. E esse cunho mais romântico demonstra Capitu, que não tem provas que ela traiu Bentinho, mas que ele insinua, né, vozes na cabeça dele, fala que a mulher traiu ele, né? E aí é uma visão mais romântica de Machado de Assis. Essa obra, ela se situa mais dentro do romantismo. Agora, a Memórias Póstumas Brás Cubas, como é algo mais real, os problemas que ele teve em vida, as coisas que ele não realizou, ele queria fazer o bem para a humanidade, não conseguiu, criar o seu emplasto, né? E ele não conseguiu. Então, isso deixa a gente mais ligado à realidade mesmo. O que eu quero deixar aqui, né, determinado para vocês, é que todas as características eu não vou conseguir falar em 10 minutos. Só que a principal característica que vocês têm que ter na mente é a idealização que é deixada de lado, que tem lá no romantismo, tá bom? Então, beleza, gente. Foi um prazer falar com vocês. Espero a gente conversar sempre, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês só perguntar, deixa ali uma mensagem, conversa com a professora aí, ou quem me encontra aí nos corredores, fala comigo, tá? Beijão. Tchau, gente!